Hoje nós vamos falar sobre a cura de um cego de nascença. Se você perdeu uma ou outra pregação dessa série, como eu disse anteriormente, está lá no YouTube, você pode assistir para a sua edificação. Não só pode assistir, como você pode também compartilhar esses vídeos para pessoas que você conhece. Hoje nós vamos ler então no capítulo 9 de João, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 12. João, capítulo 9, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos a bênção do Teu Espírito Santo sobre este momento, deste culto, quando a Sua palavra mais uma vez foi lida e agora ela vai ser explicada, proclamada. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento. O Senhor conhece, ó Deus, a necessidade de cada um, a vida de cada um. Ó Deus, eu te peço que o Senhor então use esse texto mais uma vez, ó Deus. Quantas pregações já foram feitas em cima deste episódio, deste milagre, ó Pai. Quantas pessoas tiveram um encontro real com Jesus a partir desse episódio, ó Pai. Quantas pessoas foram abençoadas, ó Deus, ao ouvir uma pregação a partir desse texto, ó Deus. Nós gostaríamos e te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor realize mais uma vez, que o Senhor faça de novo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha ao nosso encontro. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou fazer então a exposição desse texto. Eu vou mencionar algumas coisas de todo o capítulo 9. O capítulo é muito extenso. A gente não vai fazer a leitura dele todo, apenas essa primeira parte. Mas eu gostaria de começar dizendo assim, que este capítulo inteiro, e esse milagre, ele foi escrito, ele foi escolhido por João e inserido aqui no seu evangelho para mostrar que há um tipo de cegueira que é pior do que a cegueira física. Ora, a cegueira física é terrível, e somente quem tem um problema sério de visão, ou quem já perdeu a sua visão, quem não tem a visão, pode testemunhar de fato. Eu tenho um problema de miopia, às vezes não consigo ler, preciso ficar mexendo para cá, para lá, uso uma lente para enxergar de perto e a outra para enxergar de longe, já cheguei nessa fase, e já incomoda. Já incomoda. Eu estava hoje pela manhã ainda em casa, lendo a Bíblia, usando os meus óculos, não as lentes, e eu não conseguia ler minha Bíblia. Eu tive que ir lá, trocar e colocar, então isso incomoda. Mas o texto foi escrito, foi registrado esse milagre, para mostrar que pior do que essa cegueira física é a cegueira espiritual. De modo que, se Jesus faz coisas boas na nossa vida, se Jesus nos abençoa, se Jesus pode curar as nossas enfermidades físicas, ora, Ele também é aquele que pode nos dar vida espiritual. E o propósito maior dele, da vinda dele, ao morrer na cruz, ao derramar o seu sangue, não foi apenas para que os nossos problemas
deste mundo, os nossos problemas passageiros fossem resolvidos, porque de fato nós oramos e Ele atende a nossa oração, mas o sacrifício dele, o sangue dele nos purifica de todo o pecado e restaura a nossa comunhão com Deus. Isso nos tira de uma cegueira espiritual, abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar quem Deus de fato é, o que Ele fez por nós, movido pelo seu amor, pela sua compaixão. E João, então, ao inserir esse episódio, não apenas vai mostrar o poder de Jesus, porque Jesus é Deus e Ele faz milagres, e Ele pode e continua fazendo milagres, mas também a importância de entendermos que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que não há esperança para este mundo condenado a não ser no nome de Jesus. Ao curar este homem cego de nascença, tirando da escuridão da cegueira, Jesus se revela como aquele que ilumina o mundo, e Ele mesmo vai dizer que Ele é a luz do mundo. Ora, o texto diz que Jesus estava caminhando, Ele estava em Jerusalém, e Ele foi para Jerusalém por causa da festa do tabernáculo, dos tabernáculos. A cidade estava cheia, e o texto diz que Jesus, ao caminhar, viu um homem cego de nascença. Não é um homem que perdeu a sua visão num determinado momento da vida, ele nasceu cego, e ele vivia à margem da sociedade. Quando os seus vizinhos tomam conhecimento, outras pessoas, não é aquele que tem estado ali desde que é cego, desde que nasceu. Então Jesus vê esse homem, e os seus discípulos, os discípulos de Jesus, fazem uma pergunta interessante do ponto de vista das mazelas humanas e daquilo que eles acreditavam que poderia estar acontecendo na vida daquele homem. E eles perguntam: mestre, quem foi que pecou? Ele pecou ou os seus pais que pecaram? Ou seja, os discípulos estavam associando aquela cegueira a um pecado, talvez específico, que ele talvez tivesse cometido até no ventre da mãe. Porque se nasceu cego, não foi um pecado que cometeu em vida, porque ele nasceu cego. Mas se não foi isso, talvez poderia ter sido uma espécie de maldição hereditária, que vai passando de geração para geração, e por isso eles perguntam exatamente isso, se foi ele ou foi os seus pais que pecaram. E Jesus, ao responder, vai dizer: olha, nem ele, nem os seus pais pecaram. Jesus mostra que nem tudo, nem toda relação, nem todo problema que nós enfrentamos, tenhamos nascido com uma certa dificuldade ou não, se for um problema físico, ou as coisas que acontecem na nossa vida, está diretamente ligado a uma prática de pecado específico. Isso pode acontecer, e nós vimos isso quando Jesus cura aquele homem na beira do tanque de Betesda, e para ele Jesus disse: olha, estás curado, então vê se não peque mais, para que você não se encontre, se veja numa situação pior ainda. Então isso pode acontecer, mas neste caso aqui, Jesus está falando que não é pecado que ele cometeu, não é maldição que vem através da família por causa de um pecado, por causa de um pacto, por causa de qualquer coisa feita com o inimigo, e ele está colhendo disso. Jesus vai dizer: mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, para que se manifeste nele as obras de Deus. Ora, Jesus já sabia o que estava para fazer. Jesus já tinha visto aquele homem e o conhecia, porque Jesus é Deus e sabia todas as coisas, e sabe todas as coisas. E ele fala que aquela enfermidade seria usada para a manifestação da glória de Deus. Algumas traduções da Bíblia dizem que é para a manifestação do poder de Deus, e consequentemente, quando o poder de Deus se manifesta e algo extraordinário acontece, a glória de Deus se manifesta. Deus é glorificado, Deus é exaltado, quando, sobretudo, nós reconhecemos que aquele fato extraordinário, maravilhoso, aquela bênção, foi algo de Deus para a vida da gente. E Jesus vai falar assim. Jesus, então, seguindo a história, ele faz uma menção aqui da noite e do dia, e é interessante porque
na noite, a alusão que se faz é que não se pode fazer, não se pode trabalhar, por estar exatamente na escuridão. Mas enquanto há dia, a gente pode trabalhar, a gente pode fazer. E isso me chama a atenção pelo fato de que muitos estão esperando cair a luz do dia e entrar num tempo de escuridão para fazer o que precisa fazer diante de Deus. E o texto está nos mostrando que nós precisamos fazer enquanto é dia. Nós não podemos negociar, nós não podemos deixar de fazer aquilo para o qual fomos chamados como filhos e filhas de Deus. Vai chegar um dia que a escuridão vai chegar, o problema, a angústia. Quantos de nós estamos saudáveis, quantos de nós temos sido abençoados com bens materiais, com prosperidade, e ainda assim negligenciamos muita coisa que sabemos que devemos fazer e não fazemos, por falta de disciplina, por falta de fidelidade a Deus. Mas vai chegar um dia em que a noite pode cair, e Jesus está falando, não espere esse dia chegar, ou não espere essa noite chegar, não espere o problema crescer dentro de você, não espere, porque vir pela dor, fica redundante, né? Mas dói mais do que vir pelo amor, né? Então, estejamos atentos, porque a luz do dia brilha, então façamos o que devemos fazer. Mas Jesus vai, então, continuando o seu movimento com aquele cego de nascença, ele diz que ele cospe na terra, pega, mistura sua saliva no barro, e se os nossos brasileirinhos americanos estivessem aqui agora, eles iam falar, naquele de nojo, né? E de fato é uma coisa meio nojenta aqui que Jesus fez, é minimamente estranho, né? Então, mas existem várias explicações para isso, mas não é o que eu pretendo trabalhar aqui nessa manhã. Ele faz esse lodo, esse barro com a sua própria saliva, e ele então aplica esse produto nos olhos daquele cego, daquele homem que nunca tinha visto a luz do dia, e diz para ele, vai até o tanque de Siloé lavar-te. Aquele homem então foi, lavou-se, e o milagre aconteceu. Quando ele tira aquela lama, parece que os seus olhos foram feitos naquele momento, foram criados naquele momento. Ele não havia perdido a visão, ele nunca teve a visão. Curiosamente, esse evento e o fato de Jesus usar a terra é pedagógico, porque nós sabemos que o homem, segundo a Bíblia, foi criado do pó da terra. Somente Deus pode criar, somente Deus pode dar vida. Então, quando Jesus pega da terra, do barro, aplica aquilo nos olhos daquele homem, muitos foram levados a pensar que foram feitos do pó da terra, que o homem foi criado do pó da terra. Ou seja, Jesus não é apenas alguém parecido com Deus, Jesus é o próprio Deus, que é capaz de criar, e Ele cria. E aquele homem, então, passa pela primeira vez na sua vida a contemplar com os olhos a beleza da criação, a beleza das pessoas, e eu fico imaginando aquela experiência vivida, a alegria daquele homem que foi curado. Nunca tinha visto absolutamente nada na sua vida, de repente, ele nunca tinha contemplado a beleza de uma flor, a beleza de um campo, de uma água, de um lago, de um mar, todas essas coisas lindas que a gente vê, e de repente os seus olhos são feitos por esse ato criador de Jesus, e ele tem a possibilidade de enxergar. A vida desse homem muda. A vida desse homem muda, porque Deus, através de Jesus, o tirou da escuridão, trazendo para a sua luz, para a sua maravilhosa luz, dando sentido à sua existência. E aí eu fico imaginando ele assim, né? Olha lá para o Zezinho, que era vizinho, fala assim, pô, Zezinho, você é feio, hein? Não te conhecia, não, só te ouvia, que coisa, né? Começando a fazer bullying nas pessoas, né? Olha lá para Maria, para aquela moça que era vizinha também, eu já tinha ouvido a sua voz, mas o que eu perdi esses anos todos? Não pude contemplar tanta beleza na minha vida, né? E aí vai, isso é claro, não está na Bíblia, a gente fica só imaginando essa experiência, mas Deus mudou a vida
daquele jovem. E quando isso acontece, algumas pessoas, na verdade os seus vizinhos, pessoas que conheciam ele desde pequeno, e os que dantes o conheciam de vista como um mendigo, perguntaram: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não pode ser, se parece com ele. Mas ele mesmo disse: não, sou eu. Eu não podia ver, mas agora vejo. E eles perguntam: mas como que isso aconteceu? Ele diz: olha, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: mas onde está esse homem? Ele falou: não sei. E se você ler o capítulo 9, ele vai narrar esse acontecimento para os fariseus uma vez, duas vezes, e ao perguntar: mas quem era esse homem? Ele falou: olha, quem ele era eu não sei, eu sei que agora eu vejo. E depois Jesus vai encontrar com esse homem, depois de todos esses questionamentos, e a Bíblia diz que, se você virar aí, a partir do versículo 35, que Jesus encontra com ele e pergunta: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, falando com o ex-cego: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Para que eu nele creia. Filho do homem é uma expressão usada na Bíblia, Jesus usa muito essa expressão, os evangelistas usam essa expressão, mas que se refere àquele que era esperado, o Messias, faz parte de uma visão que Daniel tem do Filho de Deus, como esse que é o próprio Deus. E Jesus pergunta: você crê no Filho do homem? Ou seja, você crê em mim? Mas ele não sabia ainda ao certo quem Jesus era, sabia apenas que ele o havia curado, e ele vai dizer: quem é, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe disse: já o tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: eu creio, Senhor, e o adorou. Eu creio, Senhor, e o adorou. Que coisa linda, irmãos, para um judeu adorar um homem que está diante dele. O judaísmo, uma religião monoteísta, onde não há idolatria, adora somente um Deus. Isso nos leva para Deuteronômio: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é a oração chamada Shema, né? Então, este Deus, este homem, ou um judeu qualquer, para se prostrar, para adorar, ele precisa ter a convicção de que ele está diante de Deus. Neste momento, não apenas os olhos físicos foram curados, ou naquele dia, não apenas os olhos, a cegueira física foi curada, ele foi curado dessa cegueira, mas também a cegueira espiritual, porque ele viu em Jesus, aquele que o havia curado, a pessoa do próprio Deus. E ele se curva e ele adora ao Senhor. Agora a obra está completa. Nós podemos ter a nossa visão física restaurada hoje e amanhã podemos perdê-la novamente. Nós podemos ter um problema sanado na nossa vida, resolvido. E como Deus faz isso, irmãos? Como Deus tem abençoado o nosso povo, a nossa vida. Mas amanhã nós teremos que lidar, quem sabe, de novo com a mesma situação ou com uma situação diferente. As tempestades chegam. Os problemas chegam, os dias cinzentos, escuros chegam, e nós precisamos nos acostumar com isso, por mais que não tenhamos prazer nisso, mas isso é maturidade não só do crente, mas de todo ser humano, que entende que na vida não é só sorrisos, não é só um mar de rosas, mas tem espinhos também, faz parte da nossa realidade. Mas a obra agora estava completa, porque aquilo que Jesus dava para aquele homem, ninguém mais poderia tirar dele. Jesus disse, e João está cheio dessas afirmações de Jesus, dizendo: olha, tudo que o Pai me dá é meu, eu recebo, pertence a mim, e de modo nenhum eu lançarei fora, de modo nenhum eu deixarei que se perca. Quando Deus nos cura espiritualmente,
ainda que em alguns momentos nós possamos nos sentirmos fracos, nos sentirmos abatidos, inclusive desanimados, nada vai nos separar, nada vai nos tirar da presença desse Deus. Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai nos abençoar de novo, Ele vai alegrar o nosso coração de novo, e nós devemos perseverar com Ele. Irmãos, vamos caminhar para o final, pensando em algumas aplicações, algumas lições e aplicações dessa história para nós. Há um escritor que diz que se nós não tivéssemos a Bíblia, como nós a conhecemos hoje em nossas mãos, e tivéssemos apenas o capítulo 9 de João, nós teríamos diante de nós toda a mensagem bíblica sendo revelada através desse capítulo todo. Ou seja, é um capítulo muito rico, e ele não fala apenas de milagre. O milagre é um sinal que aponta para a pessoa de Jesus como o verdadeiro Deus. Mas a primeira lição que nós aprendemos aqui é que o mundo está em trevas, como aquele cego de nascença estava em trevas. O mundo caminha rumo à condenação, e evidentemente quando eu falo mundo, eu estou falando nas pessoas, e eu queria que nós entendêssemos isso. Eu vou dar uma espécie de aulinha para vocês, de algumas questões importantes da nossa fé, que todos nós precisamos saber. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, e você poderia fazer isso e acompanhar a leitura comigo, sem perder aí o capítulo 9 de João. No capítulo 3 de Romano, o apóstolo Paulo traz informações importantíssimas que nós precisamos entender. Nós precisamos entender essa história. Ele diz aí, a partir do versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem, se referindo ao fato dele ser judeu e ter nascido no meio de um povo judeu. E ele vai falar: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Olha o que ele está falando, todos. A expressão gregos e judeus serve apenas para dizer que ninguém está fora desta condenação. Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha, esse texto está nos revelando, e poderíamos continuar lendo, mas é muito conteúdo, dessa natureza pecaminosa que existe em nós. Nós nascemos pecadores, nós nascemos com essa tendência, inclusive, para fazer o mal. E aí você para e pergunta: puxa vida, mas como é isso? Isso vem exatamente do início da história, quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança, como Deus nos criou em perfeição, mas Deus nos deu, lá no ato da criação, uma coisa que a gente gosta de falar muito: o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi dado ao homem, porque Deus, quando criou e colocou ali naquele lugar, Deus estabeleceu regras, Deus estabeleceu limites, e o homem não poderia ultrapassar estas regras, o homem não poderia ir além. Se ele fosse além, ele estaria quebrando as ordens de Deus, ele estaria quebrando o pacto de Deus consigo, ele estaria, então, permitindo que o pecado entrasse no mundo. E é exatamente isso que vai acontecer. Mas lá naquela ocasião, quando Deus deu a liberdade, ou livre-arbítrio, para o homem escolher, o homem poderia escolher, e o homem escolheu o mal. O homem escolheu ultrapassar o limite. O homem atravessou a linha, e o pecado entrou então no mundo. E a partir daí, todo aquele que nasce de mulher, todo aquele que nasce em pecado, o salmista vai falar, né, que foi concebido em pecado. E aí a gente começa a entender, até uma criancinha, quando ingênua, um anjinho, né, a gente olha assim, coisinha mais linda, né, até o cocôzinho é cheirosinho, né, todo bonitinho, mas coloca duas crianças com um brinquedo na mão, um brinquedo só, e um vai pegar, daqui a pouco o outro está lá e está pegando, não, é meu, né? E aí, se não conseguir pegar, daqui a pouco um vai bater no outro, morde, faz coisa, não morde, no outro está mordendo Lourenço, hein, cara, vou ficar de olho nele, hein?
Gente, isso mostra exatamente essa natureza humana. Até quem não tem toda a capacidade de entendimento já demonstra de alguma forma o seu egoísmo, que a Bíblia diz que é pecado. O seu olhar para si mesmo e essa coisa de querer satisfazer somente o seu próprio interesse. Até numa criança a gente vê esse tipo de coisa. Agora presta atenção. Deus disse para o homem e a mulher, Adão e Eva, que o dia em que eles comessem daquele fruto que não poderiam comer, eles certamente morreriam. Não é apenas morte física, morte espiritual. E eles morreram. E eles foram postos para fora da presença de Deus, para fora do jardim. Sabe o que é isso, irmãos? Porque Deus é justo. O justo é aquele que não pode titubear em momento algum nas suas decisões e na sua palavra. O justo é aquele que dá uma palavra e não volta atrás, ainda que venha a ter prejuízo futuro com essa palavra dada, mas ele vai e cumpre. Ele cumpre, porque ele é justo. O justo é o certo, é a medida exata do que tem que ser. E as pessoas às vezes perguntam, mas por que Deus fez isso com o homem e com a mulher? Porque ele é justo, e ele não pode ter nele nenhum tipo de injustiça. Deus não fez absolutamente nada além daquilo que ele mesmo havia determinado. Ele apenas cumpre as cláusulas daquele contrato, porque não se cumprisse, não estaria sendo justo. Não estaria sendo justo. E aí talvez você comece a entender, se ainda não entendeu, o porquê que Jesus veio a esse mundo. O porquê que ele veio. Por que ele teve que morrer? Por que o sangue dele foi derramado? Não podia ser diferente. Aliás, a expectativa messiânica, como os judeus queriam, não podia ter acontecido. Jesus ter se tornado um rei presente ali para cuidar, vivo, o reino de Davi, que não tem fim, que permanecerá eternamente. Não, ele tem que morrer para pagar o erro cometido lá no início de toda a criação. Por quê? Porque Deus é justo. Porque Deus é justo. Então, irmãos, essa é a história do pecado que nos leva a essa condição. A partir do momento, preste atenção, eu disse que o mundo está em trevas como aquele cego de nascença. São trevas espirituais. Por que nós falamos que Jesus salva? Ele vai para a história da humanidade para tirar essa humanidade de um caminho que já é certo. Ou seja, nasceu, já está condenado por causa do pecado. Nasceu, já está condenado. Jesus, ele vem fazer essa mudança, vem tirar, fala assim, não, eu não vou permitir que essa condenação se cumpra na sua vida, ela vai se cumprir em mim como de fato se cumpriu, e aí ele tira, ele muda o rumo. A gente nasce em pecado, por isso já estamos condenados, já vamos para o inferno, ninguém gosta de falar nisso mais, né? Mas a gente precisa falar, Jesus vai tirar aqueles que creem no seu nome, mediante o seu sacrifício, desse destino fatal, e dar vida eterna. E dar a vida eterna. Em segundo lugar, a única solução para um mundo em trevas é Jesus. A única solução para um mundo em trevas é Jesus. Preste atenção que no versículo 1, voltando lá para João, ele começa, versículo 1 do capítulo 9, diz que caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. É importante a gente destacar isso, porque isso nos mostra que Deus, apesar do homem ter pisado na bola e permitido que o pecado entrasse, e nós vivemos aí as nossas mazelas, os nossos problemas, as nossas lutas, Deus, ele jamais tirou os olhos de sobre a sua criação. Deus vê, e Deus vê a nossa miséria, Deus vê a nossa tendência a praticar aquilo que não é bom, Deus vê a nossa tendência a mentir, quando algo que nós fizemos tende a nos punir, e aí nós queremos fugir dessa situação, inventamos histórias. Deus vê todas as coisas, Deus vê a impossibilidade de nós, seres humanos, contaminados pelo pecado, por mais que nos esforçamos quando somos pessoas de bem, não conseguirmos fazer exatamente
exatamente tudo que queremos, do jeito certo, como diz as Escrituras. Deus vê, Deus vê. É maravilhoso quando os evangelhos falam dessa compaixão de Jesus pelas pessoas. Olhou para as multidões e teve compaixão. Ali tinha gente boa, ali tinha gente ruim, ali tinham pessoas com um potencial tremendo de se tornar um líder da igreja, ali tinham pessoas que perseguiriam, que ninguém acreditava, pessoas que ninguém acreditava, pessoas que simplesmente não tem jeito. Para aquela pessoa ali acabou, a história final é essa. Mas Deus olha com compaixão, Deus olha com misericórdia, Deus olha com amor. A única solução para este mundo em trevas é a pessoa de Jesus. E às vezes nós estamos cegos, e cego não vê nada. Ainda assim, quando nós não somos capazes de ver, Jesus olha para nós e nos vê. Você está entendendo isso? Jesus viu aquele homem. Aquele homem não pediu nada para Jesus. Aquele homem não foi até Jesus. Jesus estava caminhando e ele viu aquele homem. Jesus é a luz do mundo. Ele cura, tira a escuridão e traz a luz justamente para mostrar que ele é a luz do mundo, como ele mesmo vai afirmar. Ninguém nunca havia curado um cego de nascença até aquele momento. Acreditava-se e esperava-se que o Messias, dentre os 4 milagres messiânicos, um deles era exatamente a cura do cego de nascença. Então havia uma expectativa de que quando o verdadeiro Filho de Deus, Filho do homem, Messias, chegasse, ele curaria. E Jesus realiza esse milagre, curando um cego de nascença, apontando para aquele povo, que ele era o Messias tão esperado. Só Deus poderia fazer isso, e Jesus faz porque ele é Deus, Muito bem, irmãos. Dentro desse mundo que está em trevas, se manifestou a luz, para desviar as pessoas do caminho da morte e trazê-la de volta para o caminho da vida. Para o caminho da vida. Esse texto nos aponta, então, para aquilo que Jesus estaria pronto a fazer quando se entregasse naquela cruz, derramasse o seu sangue. Um homem que poderia recusar-se a fazer isso. Por quê? Ele chegou a sofrer, ele chegou a ter medo, e ele ainda chegou a dizer para Deus: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ele podia, mas ele disse: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus se entrega, e Jesus então paga a dívida que o homem, mais uma vez, a justiça se cumpre, mas ao lado da justiça se manifesta também o quê? O amor de Deus, a compaixão de Deus. Então nós temos um Deus que é justo, mas nós temos um Deus que é amor. Ele não pode deixar de cumprir com a sua justiça, assim como ele não deixa de manifestar o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão na nossa vida. Em terceiro lugar, meus irmãos, quando enfrentamos dias de trevas e sofrimentos e estamos perdidos e sem direção, precisamos trazer à nossa memória que Jesus é a luz do mundo da nossa vida. Ele é a luz do mundo no que diz respeito à salvação, no que diz respeito à vida eterna, mas ele também é a luz na história da nossa vida. Ora, a população mundial hoje está em torno de 8 bilhões, é isso? Alguma coisa em torno disso daí. Mas ele vê cada um especificamente, ele chama cada um pelo seu nome. Ele não nos olha apenas como uma grande multidão. Ele nos olha individualmente, porque ele nos trata individualmente. Então ele é a luz do mundo, ele é a única solução para esse mundo que jaz em trevas, mas ele também é a luz na história da nossa vida.
Nós precisamos entender que os olhos de Jesus estão sobre nós o tempo todo. Não importa a quantidade de pessoas que existem, Ele olha individualmente para a história de vida de cada um de nós. Tudo parece às vezes estar confuso, às vezes nós ficamos desanimados, tristes, abatidos, com medo, mas quando Jesus se manifesta, tudo muda. Quando nós buscamos a Jesus, tudo muda, não há possibilidade de não mudar, porque onde há trevas, haverá luz na presença de Jesus, porque Jesus não combina com trevas, com escuridão, Ele é a luz do mundo. Então nós passamos pelas nossas lutas, nós nos sentimos confusos, nós sentimos dor, nós sentimos medo, mas quando Jesus se manifesta, isso muda, isso precisa mudar. Jesus viu, mas não viu como os homens viram, e preste atenção nisso, os homens viram naquele cego pecado, os homens viram naquele cego maldição, os homens viram apenas o lado triste da situação, os homens viram o impossível, mas quando Jesus olhou para ele, Jesus não viu nada disso. Jesus viu o quê? Um lugar onde a glória de Deus se manifestaria. Isso significa que quando nós estamos em luta, quando nós estamos desanimados, abatidos, nós precisamos lembrar disso, que Jesus não está vendo o nosso problema nesse sentido. Ele está vendo o quê? Uma possibilidade da glória de Deus, do poder de Deus se manifestar na nossa vida, no meio da nossa luta, no meio da nossa dúvida, no meio do nosso cansaço, no meio do nosso desânimo. É assim que Jesus nos olha, é assim que Jesus nos vê. Não é uma questão de se importar ou não com o problema em si, mas olhar para aquele problema e falar: através desse problema eu posso manifestar a minha glória na vida do meu filho, que amo. Que coisa linda a gente saber assim. Isso nos ajuda a mudar a nossa perspectiva. Jesus muda tudo isso e essa mudança pode acontecer de duas maneiras. Que jeito? Ele vem, a gente ora, a gente pede, e Ele responde exatamente do jeitinho que a gente pediu. Pai, eu estou doente, cura a minha enfermidade. Ele pode se manifestar e curar a minha enfermidade. Pai, eu estou abatido, estou triste, estou confuso, porque o meu processo deu errado. Ele pode vir e mudar isso daí. Como o Renan disse no início do culto, é Ele. Não é juízo, não é absolutamente homem nenhum, é palavra de Deus. É Deus quem determina. Nós precisamos ter essa consciência de que, apesar de estarmos no mundo, somos o povo que se relaciona com Deus, que vive com Deus, e quem gere a nossa vida, quem determina o que vai acontecer, seja de bom ou até mesmo de ruim, no ponto de vista de dificuldades e lutas, é Deus. Deus está no controle. Então, Ele pode simplesmente mudar essa realidade. Ele pode simplesmente liberar uma palavra. Não há maneiras de agir. Às vezes Deus curava com o enfermo longe, sem chegar até, liberava uma palavra. Às vezes falava para o enfermo que estava ali diante: ó, vai, a tua fé te salvou, te curou, pega o teu leito e anda. Às vezes ele usa uma metodologia que a gente não entende muito bem, acha até estranho, nojento, né? Aquela coisa da saliva. Não existe uma regra absoluta. O que existe é o princípio de que Deus está nos vendo e que Deus olha para nós e quer ver a glória de Deus se manifestando na nossa vida, e Ele pode agir de diversas maneiras. De diversas maneiras. Mas Ele pode também agir da segunda maneira. Eu disse que Ele resolve de duas maneiras. Uma, resolve o problema, a luz aparece, as trevas vão embora. E segundo, Ele não resolve o problema. Bom, resolve ou não resolve? Você está falando que tem duas maneiras de resolver, né? Uma é resolver de fato, a outra é não resolver. Então Ele resolve não resolvendo aquilo que precisava ser resolvido. Vocês entenderam? É porque o problema continua. Porque não é a hora dele agir e resolver o problema. É a nossa hora, mas não é a hora dele. E às vezes ele nem tem na agenda dele o momento em que vai resolver o problema. Quantos nós já conhecemos? A gente dá muito testemunho de vitória, mas nós perdemos pessoas queridas por causa de enfermidades, e Jesus não curou.
Isso não significa que ele não poderia ter curado ou que ele não tinha poder para curar, mas isso significa que ele tem uma agenda independente. Ele tem uma agenda independente. O exemplo da morte é sempre muito extremo, mas o que eu quero dizer é que quando ele não resolve o fato em si, e se nós estamos buscando com fé, com integridade, com verdade, se nós estamos orando da maneira certa, da maneira correta, o fato lá fora não muda, mas aqui dentro muda. O fato lá fora, às vezes, continua exatamente do mesmo jeito. Eu tenho que carregar aquela encrenca do meu marido para o resto da vida, eu já estou cansado de orar por ele, né? Diz a mulher, diz a esposa, e não muda, e não muda. E não muda. Vai chegar um momento em que Deus vai fazer uma transformação dentro de você, para você olhar para este problema numa perspectiva diferente. É por isso que Jesus disse, ao se despedir dos seus discípulos, que ele daria a paz. Ele daria a paz, mas não a paz do mundo, porque a paz do mundo é a paz que resolve o que eu quero que seja resolvido. Ele fala, eu deixo-vos a minha paz, não como o mundo a dá. A paz de Cristo vai muito além da ausência de conflitos, porque ela acontece dentro de nós, na nossa alma, nosso espírito, na nossa mente. Então ele resolve. Aquilo que era grande demais diante de mim, continua ali, mas eu não consigo ver isso mais como grande. Eu não consigo ver isso mais como o maior problema da minha vida, porque Jesus me deu paz, porque Jesus me fortaleceu, porque Jesus me ajudou a lidar com aquela situação. Fato é que Ele é a luz da nossa vida. Por último, irmãos, fé e confiança precedem a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Eu usei essa frase porque eu vejo isso aqui no texto. Eu disse um dia desses, e eu não quero ser contrário ao que eu disse, que Deus age na vida daqueles que creem e até mesmo na vida daqueles que não creem. Como aquele que falou, Senhor, ser curado eu quero, mas não tem jeito. Foi Jesus quem foi até ele, e ele não demonstrou fé nenhuma, mas Jesus o curou com o poder da sua palavra. Mas olha essa história. Talvez alguém estivesse ali falando para aquele cego o que Jesus estava fazendo, porque ele não estava vendo. Talvez alguém estivesse ali do lado narrando, olha, ele pegou terra no chão, ele agora cuspiu na terra, ele fez um bolinho, ele está indo, vai colocar agora nos seus olhos, né? Então, isso está acontecendo, tenta imaginar essa cena. Jesus resolveu agir assim, dessa maneira. Alguém estava narrando, porque o cego não estava vendo, obviamente. Jesus aplica aquele barro nos olhos e diz, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Primeiro, 3 ensinamentos deste homem. Ele confiou em Jesus, permitindo que Jesus aplicasse o barro nos seus olhos. Olha, ele não sabia muito bem o que estava acontecendo, agora tem um homem ali chamado Jesus, que ele não conhecia, talvez já tivesse ouvido falar, porque Jesus já estava muito conhecido, mas ele vai olhar, depois ele vai falar, não sei quem é, eu sei que eu estava cego, agora eu estou vendo, né? Então ele não conhecia, e esse homem começa a fazer algumas coisas, e ele confia naquilo que Jesus estava fazendo, essa confiança, é essa certeza de que Deus vai fazer a coisa certa na nossa vida. Sabe, tem horas que a gente precisa, eu preciso confiar, e confiar é entregar, let it go. Estou no barco, estou na tempestade, é vento daqui, é vento dali, não queria que estivesse acontecendo isso, mas isso está acontecendo, mas eu confio no Deus da minha salvação, Ele sabe o que fazer, Ele sabe como fazer. Isso é confiança, isso é confiança. Nós precisamos confiar no Senhor. A segunda lição, ou o segundo ensinamento desse rápido episódio, é que ele creu que Jesus podia curá-lo. Irmãos, olha que constrangimento. Primeiro, a questão do produto em si, né, da medicina usada por Jesus naquele momento.
Agora Jesus fala, você vai até o tanque de Siloé, que significa enviado, e lava. Então aquele homem, como se já não pudesse ver, estava ali exposto, de certa forma, a algo muito ridículo, constrangedor no mínimo. E, de certo, com a ajuda de alguém, vai levando, e ele vai passando entre as pessoas, e as pessoas falam, o que é isso que está acontecendo? O que eu vejo na atitude desse homem, primeiro ele confiou naquilo que Jesus estava fazendo, e agora ele creu, eu vou me lavar, ele está mandando, eu vou, isso é fé. Ele acreditou que se ele fizesse aquilo que Jesus disse para ele fazer, ele poderia ser curado. E o texto diz que ele vai, se lava e volta vendo. Primeiro ele confiou, segundo ele teve fé, e em terceiro lugar, ele obedeceu. Nós vemos aqui também uma atitude de obediência a Jesus. De obediência. Ele poderia falar para Jesus, para que o senhor quer que eu vou me lavar? O que vai adiantar isso? Eu vou lavar e vai continuar cego. Não, mas ele creu. E outra coisa, não dá para fazer de um jeito diferente, não, eu vou ser constrangido, eu vou ser envergonhado, as pessoas vão rir de mim. Não dá só para falar, olha, fique bom, abra os olhos e tudo acontece. Sim, não. Ele faz exatamente aquilo que Jesus disse que ele deveria fazer. Então presta atenção, confiança em Deus, fé no poder de Deus, porque Ele é a luz do mundo no que diz respeito à salvação, mas Ele é a luz na estrada da nossa vida, mas também obediência. Só depois de crer, só depois de confiar, só depois de obedecer que o milagre chegou na vida deste homem. Eu creio que isso nos ensina, irmãos, né? Nos ensina muito. Nós que queremos ver o agir de Deus na nossa vida, nós que queremos ver situações sendo transformadas, seja do lado de fora ou aqui dentro de mim, né? Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos crer que Ele é suficientemente capaz de mudar toda e qualquer circunstância. Ele vai mudar de alguma forma, Ele não deixa uma oração sem resposta, Ele não deixa de agir na vida de ninguém que clama pelo seu nome, mas nós precisamos estar dispostos a também ter uma vida de obediência à palavra de Deus. Se nós falamos que existe um mundo que está em trevas, assim como aquele cego estava em trevas, nós somos aqueles que podem trazer visão, luz para esse mundo que está em trevas. Dá para entender o tamanho da sua responsabilidade? E você começa a cumprir essa responsabilidade quando você fala assim, eu sou a igreja, eu faço parte da igreja, Jesus me escolheu, Ele abriu os meus olhos primeiros, mas tem muitos olhos que Ele ainda vai abrir, que Ele quer abrir, e eu quero ser usado por Ele. Então, eu participo das coisas da igreja, eu contribuo financeiramente, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de leitura da palavra de Deus, eu tenho uma vida de compromisso com as pessoas necessitadas que se surgem diante de mim. Eu tenho uma vida de louvor e de adoração, não apenas, nunca, de reclamação, de murmuração. Eu sou grato a Deus pelas coisas que Deus tem me dado. Existem algumas outras coisas que eu ainda quero conquistar e que são listas, eu vou conquistar e Deus vai me abençoar, mas eu sou grato hoje por tudo aquilo que eu já conquistei. Eu quero ter um carro 0 quilômetro, da marca tal, do jeito tal. Pode ser que consiga, vai trabalhar que vai dar certo, Deus vai abençoar e vai te dar a alegria de ter um sonho realizado. Mas enquanto você está andando naquela furreca velha, que pifa toda hora, dê graças a Deus por essa furreca, que é furreca mesmo, gente, que fala? É uma expressão lá de Minas Gerais, lá das minhas Minas Gerais. Dê graças a Deus por isso. Você tem um meio de transporte. Entendeu? Enquanto não sobrou para comprar aquela Harley Davidson que você sonha, cadê os motoqueiros da igreja, né? Estão fundando um grupo de motoqueiro aqui da Nova Esperança, hein? New Hope Motorcycle Boys. E tá. Hã? Boys and Girls. Ok. Mas enquanto não sobrou, dê glória a Deus pela bike que está lá na garagem. Eu tinha uma bike que eu ganhei num sorteio aqui dentro da igreja. Eu tive que jogar fora porque ficou velha. Ela parecia uma Harley Davidson. Só que tinha até aquelas
aquelas pochetezinhas de couro na frente, assim, sabe? Que tem a Harley Davidson, você colocar as coisas, às vezes é atrás, assim. Um guidonzão, pneu vermelho, banco vermelho, um guidonzão assim, e as pochetes ali na frente. E eu andava ali no meu condomínio, me achando. Com aquele espírito de liberdade que todo motoqueiro gosta, né? Mas o que eu estou dizendo é isso que eu acabei de dizer. Capítulo aí? Entenderam? Então é isso. Eu queria terminar, o Ministério de Louvor pode vir à frente. Fazendo duas perguntas. A primeira delas é: quem é Jesus para você hoje? Responda isso no seu coração. Quem é Jesus? Quem é aquele que acalmou a tempestade? Quem é aquele que andou por sobre o mar? Quem é aquele que transformou água em vinho? Quem é aquele que curou o filho do oficial do rei, mesmo à distância? Quem é aquele que multiplicou 5 pães e 2 peixes, numa quantidade capaz de alimentar 20.000 pessoas? Quem é aquele que disse a esse cego de nascença: vai, lava-te no tanque de Siloé, e ele passou a ver? Quem é Jesus para você? Para este homem que foi curado, no primeiro momento Jesus era um homem, isso está lá no versículo 11. No segundo momento, Jesus era um profeta, isso está lá no versículo 17. No terceiro momento, Jesus era alguém da parte de Deus, isso está lá no versículo 33. Mas no versículo 38, ele declara Jesus como Senhor e o adora, porque para ele Jesus era Deus. Quem é Jesus para você? E a segunda pergunta: o que você quer que Jesus faça por você hoje? É algo entre você e ele agora. Eu queria que você respondesse essa pergunta no seu coração, e eu queria orar com você, para que Jesus venha manifestar a glória do Pai na vida de cada um que está aqui. É preciso confiar, saber que mesmo no momento difícil e ruim, Ele continua no controle. Eu confio, eu descanso. É preciso crer que Ele é capaz de fazer absolutamente tudo, porque não há impossíveis para Deus. É preciso acreditar que esses milagres que nós estamos revendo, aprendendo, aconteceram de fato, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Portanto, esse Deus que fez esses milagres no passado, Ele pode fazer um milagre na tua vida hoje. O que é que você precisa de Jesus, ou em Jesus, na manhã de hoje?